Boa noite, gente. Continuando aqui então, estou fazendo o EP7, né? Questão 2, letra C, em que eu tenho aqui essa integral aqui, só que ele não deu o intervalo da integral na integral. Ele deu aqui na frente. E sempre que ele dá um intervalo separadamente, é bom você montar o gráfico dessa função que ele dá. Então eu vou montar o gráfico aqui x, y, né? Então, estou montando um gráfico aqui. E ele deu que o x ele varia de 0 até 2, né? 2 está mais ou menos aqui. E o y vai até π sobre 2. Isso aqui está fora de escala, tá? Mas a escala aqui não é importante. Então aqui está o y, né? E aqui está o x. Então o que eu tenho é um retângulo dessa área aqui, né? A gente pode ver aqui, ó, que aqui ele está falando x primeiro, ou seja, primeiro eu vou ter que integrar o x e depois eu vou ter que integrar o y. Só que eu posso ver aqui, ó, que eu tenho um x aqui e o x aqui dentro. Então, para integrar o x primeiro é mais complicado. Então, eu prefiro integrar o y primeiro, porque o y eu só tenho uma variável de y aqui. Então, o que acontece? Eu vou inverter os intervalos de integração. Como que eu vou fazer isso? Eu vou variar o valor de y primeiro. Então, o y, em vez de eu colocar que o x está variando de 0 até 2, primeiro eu vou colocar os intervalos de y. Então, o y está começando no 0 aqui e indo até o π sobre 2. Então, não vai mudar nada. Então, 0, que é o meu primeiro valor de y, né, que vai até π sobre 2. E o meu x? O meu x, ele está indo aqui, ó, daqui, vou colocar de vermelho, até aqui. O que é aqui? Aqui é o x de 0. E aqui é o x de 2. Entendeu? Eu só inverti a ordem. Então, só que nesse caso, eu tenho que as funções são constantes. Entendeu? Por isso, o meu x também ele vai variar de 0. O x varia de 0 até 2. Nesse caso aqui não mudou. Não mudou. Porque o x ele vai começar aqui no 0 e vai até o 2. Entendeu? Só que quando as funções não forem constantes, e esse caso aqui não vai acontecer. Como a gente já vai ver outros exercícios assim. Então, montando a minha integral aqui, enfim, eu vou ter que integrar. Primeiro, então, eu vou colocar os valores que x vai variar, né? Que vai ser de 0 até 2. E os valores que y vai variar vai ser de 0 até π sobre 2. Ok? Então, colocando x vezes cosseno de x vezes y dy dx. Percebe que eu inverti ali a minha integral. Eu posso fazer isso se eu quiser, só que sempre que eu fizer isso, eu tenho que montar o gráfico, como vocês viram aí na apostila de vocês. Ok, agora o que eu tenho que fazer? Resolver a integral. Eu já fiz o mais importante, agora eu vou resolver a integral, ok? Vamos lá. Então eu vou copiar aqui, 0 até 2. Tudo que é x aqui eu vou tirar, né? Vou passar para cá, então vai ser dx, integral de 0 até π sobre 2, cosseno, aqui dentro eu vou ter x vezes y, dy. Então o que eu vou fazer aqui? U eu vou chamar de xy. Du vai ser, o x aqui é como se fosse constante, então vai ser x dy. Então eu tenho que o meu dy ele é igual a du dividido por x.
Beleza? Então, continuando aqui. Vou pegar essa parte toda aqui. Eu vou passar aqui para frente. Para ficar mais rápido, né? Aqui os meus intervalos não vai ter mais, na real. Porque eu mudei o limite de integração, então eu não posso ter o mesmo intervalo. E aqui eu vou ter cosseno de u dividido por x. Então o que aconteceu aqui? Esse x aqui, ele vai cortar com esse x aqui, o que não aconteceria antes. Por isso que eu mudei o meu intervalo de integração, entendeu? Para ficar mais fácil de resolver a minha integral. Eu poderia fazer do outro jeito? Poderia, só que demoraria mais. Então, beleza. Prosseguindo aqui, eu vou ter... O que eu vou ter aqui? Vou ter uma integral que vai de 0 até 2, dx, né? E aqui, integral de cosseno é seno. Então, eu vou ter seno de u, só que o que é u? xy. E o y, ele variava de 0 até π sobre 2. Ok? E é isso. Então, substituindo os valores aqui, eu vou fazer aqui em cima. Eu vou ter seno de π vezes x dividido por 2 menos seno de 0. Seno de 0 é 0. E esse aqui vai dar seno. Então, o resultado aqui vai dar seno. Travou aqui. Ah, fala sério, hein? Não consigo mais copiar. Então, vai dar seno de π vezes x dividido por 2. Ok? Então, substituindo aqui na minha integral, eu vou ter integral de 0 até 2 de seno de π vezes x dividido por 2 dx. Ok? Continuando aqui então. Não acabou ainda não. Então, novamente aqui eu vou fazer um... Eu não vou usar u, vou chamar de v, né? Porque eu já usei u. V que é igual a π vezes x dividido por 2. Então, eu vou ter que meu dv, ele vai ser π sobre 2 vezes... vezes aqui dx, né? Então, o meu dx, ele vai ser o quê? 2dv dividido por π. Então, substituindo aqui na minha integral que varia de 0 até 2. Não, agora eu não vou colocar esse intervalo, né? Que vai ser seno de v vezes 2dv dividido por π. Esse 2 dividido por π eu posso tirar da minha integral. Então, vai ser 2π. 2 dividido por π, aliás, vezes integral de seno de u, de v, aliás, é menos cosseno de v. Só que v, o que é o meu v? O meu v é π vezes x dividido por 2. E isso no intervalo de... no meu intervalo aqui de 0 até 2. Ok? Agora eu vou substituir aqui. Vou substituir aquele valor ali. Então, eu vou ter que 2 dividido por π vezes menos cosseno. Na hora de substituir o 2 aqui no x, eu vou colocar aqui tudo.
vai ser π vezes 2 dividido por 2, menos, que vai ser menos cosseno de π vezes 0 dividido por 2. Vou colocar aqui tudo, né, porque é melhor. Então aqui eu vou ter 2 dividido por π vezes menos cosseno de π, né, mais cosseno de 0. E menos cosseno de π mais cosseno de 0, a gente já até fez isso antes, que menos cosseno de π é 1 e mais cosseno de 0 também é 1, então vai ser 2. Então o que eu tenho aqui, na verdade, é 2 dividido por π vezes 2, que isso aqui dá 4 dividido por π. Que é então 4 dividido por π, que é o resultado da minha integral. Ok? Então, gente, essa aqui é um pouco mais chatinha de ver assim a princípio, só que é a primeira exercício desse tipo que vocês estão fazendo. E aos poucos vocês vão entender essa ideia de mudar, de inverter esse limite de integração, entendeu? Eu poderia resolver dx dy aqui, em vez de dy dx. Poderia, só que iria me dar mais trabalho. Isso é malícia, entendeu? Aos poucos você vai pegando essa visão para quem tiver dificuldade. Sempre que você resolver uma integral de dupla ou depois tripla e não tiver conseguido resolver, talvez você tenha que inverter os limites de integração. E para inverter os limites de integração, necessariamente eu tenho que montar o meu gráfico, tá bom? É isso, é a primeira questão do tipo e aos poucos a gente vai pegando. Valeu aí, galera. Até o próximo vídeo, então.